Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno e no vídeo de hoje da nossa sequência de vídeos Trilhas Senado Federal, nós vamos resolver as questões de número 91 a 105. Pensando nesse concurso, nós lançamos também um curso de questões comentadas do Regimento Interno Senado Federal. Para você adquirir esse curso, é só passar no site www.eleitoralcombruno.com.br, tá bom? Como de praxe, nós vamos começar primeiramente com as 5 questões de direito constitucional, depois nós partiremos para de direito administrativo e finalizaremos com as de processo legislativo constitucional. Vamos lá? Questão de número 91. A soberania popular é exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos, mais a iniciativa popular, o referendo e o plebiscito. Tais instrumentos, previstos na Constituição Federal vigente, correspondem a qual modelo? Letra A diz do pluralismo político. A letra B, da democracia indireta. Letra C, democracia direta. D, democracia semidireta. Ou letra E, do veto popular. No Brasil, segundo prevê o caput do artigo 14, nós temos a mistura de duas modalidades de democracia. A direta, exercida por meio da iniciativa popular, referendo e plebiscito, e a indireta, que é o voto que o próprio eleitor confere ao seu candidato. Essa mistura de democracias é chamada de democracia semidireta. Gabarito, portanto, letra D. Questão 92. Segundo a Constituição, o voto no Brasil é A. Periódico, embora essa periodicidade não exclua a possibilidade das eleições acontecerem somente entre largos períodos, que eventualmente possam excluir do direito de votar uma geração. Que o voto é periódico, ok, mas o que está falando depois está totalmente inválido, né? Nós não temos uma perpetuação em relação a um candidato, ele não fica vitalício, não tem nada a ver de voto, influenciar por gerações. A letra A está falsa. B. O voto no Brasil é direto, não se admitindo em nenhuma hipótese eleição indireta. Falsa, acabamos de falar que no Brasil vigora a democracia semidireta. Letra C. O voto ele é secreto, muito embora esse sigilo possa ser relativizado pelo chamado voto impresso. Gente, que o voto é secreto, ok, o voto ele é secreto. No entanto, houve uma discussão a respeito do voto impresso recentemente, né? Mas o STF não permitiu que acontecesse o voto impresso. Então, nós não temos mais o voto impresso como regra. Letra D. Voto obrigatório para todos que possuam capacidade eleitoral ativa. Falso, porque, por exemplo, o analfabeto ele possui capacidade eleitoral ativa, mas é obrigatório o voto dele? Não, é facultativo. E. Universal, não admitindo requisitos que direta ou indiretamente discriminem econômica ou intelectualmente eleitores. O voto ele é universal. Ele não é destinado a uma classe específica, a um grupo de eleitores específicos. Então, a letra E está correta e é o gabarito. Questão 93. Consoante o que dispõe a Constituição de 88, são privativos de brasileiro nato os cargos, exceto os cargos privativos de brasileiros natos, eles estão previstos no artigo número 12 da nossa Constituição, parágrafo 3º. Ministro do STF é privativo de brasileiro nato? Sim. Ministro de Estado da Justiça? Não. Carreira diplomática? Sim. Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal? Também. Então, qual que é a exceção? Letra B. Questão 94. De acordo com a Constituição Federal do Brasil, é correto afirmar, a respeito dos direitos políticos, que a capacidade eleitoral ativa é o direito de ser eleito. Não. O direito de ser eleito é a capacidade eleitoral passiva. A capacidade eleitoral ativa é o direito de votar. B. Somente o nacional e o português equiparado, no gozo dos seus direitos políticos,
podem alistar-se. A letra B está de acordo com o que prevê a Constituição, então o nacional, né? E o português equiparado, quando há ali uma contraprestação, né, em relação ao Brasil e Portugal. C. Estabelecem o direito de sufrágio capacitário por intermédio do voto direto e secreto. Não, no Brasil vigora o sufrágio universal. Letra D. O nacional, durante o serviço militar, pode votar, mas não pode ser eleito. Gente, o nacional, durante o serviço militar, ele é chamado de conscrito. O conscrito, ele não possui ali seus direitos políticos. Ele fica com os direitos políticos suspenso. D. O brasileiro, enquanto residente no exterior, não pode alistar-se enquanto estiver residindo fora do país, mas, se exercida essa opção no Brasil anteriormente, poderá votar para todos os cargos em disputa nas eleições. Não, quando está fora do Brasil, quando está no exterior, somente é permitido para presidente, não todos os cargos. Gabarito letra B. Questão 95. Martinho, brasileiro nato, tem 65 anos de idade, é analfabeto e deseja votar nas eleições que se aproximam. Pois o seu filho César, que tem 20 anos e também é analfabeto, pretende se candidatar ao cargo de vereador. Nessa situação, de acordo com a Constituição, com base apenas nas informações fornecidas, para Martinho o voto é... Gente, ele tem 65 anos, é brasileiro nato, é analfabeto. Então, para Martinho, o voto é facultativo. Então, vou desmarcar a letra A letra C e a letra D. Diz a letra B que é facultativo em razão da sua idade. Não, não é em razão da sua idade. Porque para ser por conta da idade, tinha que ser mais de 70 anos. É facultativo porque ele é analfabeto. Já elimina a letra B. Letra E. É facultativo em razão do seu analfabetismo, sendo que César não pode se candidatar ao cargo pretendido porque também ele é o quê? Analfabeto. Os analfabetos são inelegíveis. Vamos marcar então a letra E. Tá bom? Vamos agora para a primeira questão de direito administrativo. Vejam. Vamos para a questão de número 96, acerca do prazo de vigência. A Lei 8666 de 93, que é a Lei de Licitações e Contratos, estatui que os contratos administrativos, letra A, não são prorrogáveis. Apenas os contratos privados celebrados pela administração permitem prorrogação. A letra A está falsa, porque os contratos eles admitem prorrogação, os contratos administrativos, assim prevê o artigo 57 da lei. B. De natureza emergencial, celebrados com dispensa de licitação, têm vigência limitada a 180 dias, podendo ser prorrogados uma única vez. Esses contratos de natureza emergencial, eles não poderão ser prorrogados. Então, esse é o erro da letrinha B. Artigo 24, inciso 4º. C. Os contratos administrativos de prestação de serviços a serem executados de forma contínua podem ter duração indeterminada? Não. Não temos essa permissão de contrato indeterminado. Falsa, letra C, artigo 57, parágrafo 3º. D. Os contratos administrativos de aluguel de equipamentos e de utilização de programas de informática podem vigorar por até 72 meses contados do início da vigência do contrato. Eles poderão vigorar por 48 meses e não 72, tá? Leiam o que prevê o artigo 57, inciso 4º. E os relativos a projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no plano plurianual podem ser prorrogados se houver interesse da administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório. A letra E está verdadeira, é o que orienta o artigo 57, inciso 1º, e vai ser o gabarito da nossa questão. Questão 97. O contrato administrativo firmado com a administração pública deve sempre buscar a proteção de um interesse coletivo e, justamente por isso, se sujeita à aplicação do regime público com características próprias, dentre as quais se pode destacar a reciprocidade de obrigações. Essa característica
é própria do contrato administrativo? Oneroso, consensual, cumulativo, personalíssimo ou sinalagmático? O contrato que possui essa característica de reciprocidade de obrigações é o contrato sinalagmático, tá? Letra E. Questão 98. Em caso de inexecução total ou parcial de um contrato celebrado com o Tribunal de Justiça Estadual, será de competência exclusiva de ministro de Estado ou de secretário estadual ou municipal aplicar à contratada a sanção de: letra A, suspensão temporária de participação em licitação. B, impedimento de contratar com a administração. C, multa, conforme previsto no contrato. D, declaração de inidoneidade. Ou letra E, advertência. Quando há inexecução total ou parcial de um contrato, o artigo número 87, inciso 4º, vai nos orientar que a sanção a ser aplicada é a declaração de inidoneidade, tá bom? Questão 99. No tocante ao regime jurídico dos contratos administrativos, denomina-se revisão contratual. Letra A, o reajustamento periódico do contrato com base em índice previamente estabelecido em cláusula contratual. B, negociação feita entre contratante e contratado para fins de readequação dos prazos contratuais. C, anulação do contrato pela administração em razão de vício na sua constituição. Letra D, alteração bilateral do contrato para fins de reequilíbrio econômico-financeiro do ajuste, abalado por fatos supervenientes e imprevistos. Ou letra E, o processo de fiscalização da execução contratual, visando prevenir falhas e inadimplementos por parte da contratada. O conceito de revisão contratual nós encontraremos no artigo 65, inciso 2º, a linha D, e trata-se de uma alteração bilateral do contrato para fins de reequilíbrio econômico-financeiro do ajuste, abalado por fatos supervenientes e imprevistos. Portanto, letra D. Última questão de direito administrativo. Uma vez que o contrato administrativo tenha sido regularmente celebrado, após a realização de prévia licitação, não será possível: a, promover alteração substancial do objeto inicialmente contratado, por exemplo, de prestação de serviços de limpeza para serviços de vigilância. Muito bem, nós não poderemos aqui alterar dessa forma, de forma substancial, o objeto que foi contratado inicialmente. B, promover alteração quantitativa que exceda o patamar de 10% do valor inicial do contrato. É possível, a gente pode verificar isso na própria lei. Ser rescindido antes do seu termo final pela administração, em virtude de cláusula pacta sunt servanda, pode. Ser anulado a não ser por meio da ação judicial anulatória, incorreto. Promover subcontratação, ainda que dentro dos limites previstos no edital e no contrato. Se está dentro dos limites, não é vedado. Letra A é o nosso gabarito. Agora nós vamos para as questões de processo legislativo. Fique ligado. Questão de número 101. À luz dos dispositivos constitucionais e do entendimento jurisprudencial acerca do processo legislativo, é correto afirmar que as leis que dispõem sobre o aumento da remuneração de servidores em cargos públicos na esfera estadual da administração direta é de iniciativa de quem? Se fosse na esfera federal, nós saberíamos por conta do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, alíneas A e C, que seria do presidente da República. Mas quem que é o chefe do Poder Executivo no âmbito estadual? É o governador. Desta maneira, esse aumento vai ser responsabilidade privativamente do governador do estado, sendo inconstitucional a vinculação desse reajuste aos índices federais de correção monetária. Aqui, essa parte segunda é com base na súmula vinculante 42
do STF. Questão 102. A respeito do processo legislativo estatuído pela Constituição Federal, é correto afirmar que a. Independentemente da casa na qual tenha sido concluída a votação, o Senado Federal enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que, aquiescendo, ou seja, concordando, o sancionará. Gente, não é independentemente da casa que foi concluída. Se a conclusão foi na Câmara, a Câmara que envia para sanção, tá? Então, cuidado com essa afirmação. B. O projeto de lei aprovado por uma casa será revisto pela outra em 2 turnos de discussão e votação. Já vou interromper aqui. Nesse caso de projeto de lei, é um turno só de discussão e votação. C. A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo de 30 dias. Não, o prazo, de acordo com a Constituição, são 10 dias. D. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara dos Deputados. Letra D está correta, é a orientação do artigo 64 da Constituição. Letra E. Os prazos estabelecidos para a apreciação de projetos de lei na Câmara dos Deputados correm durante os períodos de recesso do Congresso Nacional, mas não se aplicam aos projetos de código. A letra E ela está falsa. Por quê, pessoal? Porque em relação à apreciação de projetos de lei na Câmara, não correrão durante os períodos de recesso do Congresso. Tá? Então, questão 102, letrinha D. 103. No processo legislativo federal, segundo a Constituição da República, a matéria reservada à lei complementar A. Deve ser aprovada por maioria de 3/5 dos votos. Falsa. A maioria é absoluta. B. Não admite emendas parlamentares, pelo contrário, admite sim. Não será objeto de delegação. É objeto de delegação? Não, pessoal, realmente. Não será objeto de delegação, conforme o artigo número 68, parágrafo 1º. Não permite emendas que gerem aumento de despesas? Falso. E terá seu início de votação no Senado. O início de votação é na Câmara. Então, marquemos letra C. 104. O Presidente da República encaminhou um projeto de lei ordinária ao Senado Federal, dispondo sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos. O projeto foi aprovado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, sendo sancionado e promulgado pelo Presidente da República. Ao fim desse processo legislativo, foi publicada a Lei nº 123. Considerando a sistemática constitucional, a narrativa acima descrita tem irregularidades? Não tem irregularidades? Ora, o presidente encaminha um projeto de lei ao Senado. Qual deveria ser a casa iniciadora? A Câmara dos Deputados. Então, há aqui um vício, porque a casa legislativa iniciadora não foi a correta. Então, apresenta sim uma única irregularidade consistente na casa legislativa iniciadora. Questão 105. Segundo a Constituição Federal vigente, é de plena exclusividade do Poder Executivo a iniciativa de projeto de leis que compreendam o plano plurianual e diretrizes orçamentárias, B. o orçamento anual, C. todos os aspectos tributários e contratação de pessoal, D. o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, ou E. todas as leis municipais, pois a Câmara Municipal não tem autonomia para tal iniciativa. A letra correta, que vai compreender essa exclusividade do Poder Executivo, é a letra D, plano plurianual, diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, artigo 165, tá? A gente então fecha com muito louvor as questões de hoje. Até a próxima trilha Senado Federal, dando prosseguimento ao nosso sonho. Fiquem ligados. Tchau, tchau. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso,
No nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí @professor Bruno Eleitoral. E no Facebook, www.facebook.com/Cursos Bruno Oliveira. Um grande abraço e até mais!